Oi, tudo bem? A gente está dando continuidade ao curso sobre a igreja, promovido pelo Saber Criativo, no qual você se inscreveu. Neste momento, nosso interesse é conhecer um pouco melhor o que o Novo Testamento fala sobre a igreja e também a sua continuidade histórica, o que a igreja fala de si mesma na medida em que ela vai desenvolvendo-se na história. Começando pelo Novo Testamento, a gente tem que se concentrar nos primeiros livros, que são os Evangelhos. Ainda que os Evangelhos tenham sido escritos numa data posterior ao livro de Atos, aos eventos ocorridos no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, e da organização, plantação das primeiras igrejas do apóstolo Paulo. E, enfim, quando os Evangelhos são escritos, ele já pressupõe a existência das igrejas, porque eles são escritos para as igrejas. Bem, retornando aos evangelhos, é surpreendente o fato de que eles mesmos não citem a palavra igreja e nem mencionem as igrejas enquanto já existentes. Eles se preocupam em orientar o pensamento das igrejas para as suas origens, para aquilo que a gente poderia chamar antes das igrejas, que é o movimento iniciado por Jesus, reunindo discípulos e com esses discípulos ele formando aquilo que a gente pode chamar uma pré-existência da igreja ou das igrejas. Também é curioso, nos surpreende o fato de que dos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, apenas o evangelho de Mateus cita a palavra igreja. Então a gente tem uma coisa curiosa aí, que é o fato de, dos 4 evangelhos, 3 deles, Marcos, Lucas e João, não citarem a palavra, não usarem a palavra igreja e fazerem referência ao movimento de discipulado do reinado de Deus que Jesus veio inaugurar, veio começar. Enquanto que Mateus faz referência ao mesmo movimento de discipulado, só que ele reúne esse discipulado em uma palavra chamada igreja. Por outro lado, no caso de Mateus, não é tão frequente assim o uso da palavra igreja da parte dele. Ora, observe que apenas em 3 passagens, e 3 passagens que já vão remetendo para o desenvolvimento final do movimento de Jesus de reunir discípulos ao redor do reinado de Deus, ou para o reinado de Deus, é que Mateus vai reunir, citar 3 vezes a palavra igreja. Você pode conferir na sua própria Bíblia, no capítulo 16, versos 16 até o 19, no capítulo 18, versos 15 ao 20, e no capítulo 28, verso 16, também terminando no verso 20. Bom, o que Mateus está fazendo ao reunir a palavra igreja, ou usar a palavra igreja na reunião desses 3 textos aí? Observe que o primeiro texto, Mateus 16, ele está falando da igreja como uma passagem para o reinado de Deus. E aí existe aquela famosa declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que é a confissão da igreja, e depois então vem a declaração de Jesus a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Observa que a resposta de Jesus, tu és Pedro, sobre esta pedra, a gente tem uma distinção bastante óbvia aí. O Pedro que faz a declaração que é a pedra. Esta declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é a base de afirmação da própria igreja. A igreja existe enquanto afirma esta confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a igreja ela é uma passagem para o reino de Deus, para o reinado de Deus. Ela surge na compreensão agora dessa declaração de Jesus a Pedro, ela surge no interesse de que, ou no propósito, no sentido de que ela vai ser esse movimento de agrupamento, de ajuntamento, de reunião de pessoas dispostas a viver juntas sob o reinado de Deus. A outra passagem que a gente tem
18, 15 a 20, é o momento em que a igreja, uma vez já realizada no ajuntamento em que ela está reunida, ela agora vai viver uma vida local, ou uma comunhão local. Local no sentido não de ir em um lugar, mas no sentido de um ajuntamento. Ora, a vida local da igreja está pautada pela decisão de viver sob o reinado de Deus. E sob o reinado de Deus, ela vai experimentar a sua própria comunhão, o seu jeito de viver. Então, o jeito de viver da igreja é determinado pela sua aceitação do reinado de Deus. E não se deve confundir as duas coisas. E essa aceitação determina o que a igreja vai viver, o que a igreja vai fazer, o que esse ajuntamento vai ser. Por isso, aquela orientação profunda da relação que deve existir, ou das relações dentro da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se não te ouvir, chama 2 ou outros irmãos. Se não ouvir aos 3, chama os anciãos da igreja. E assim, o relacionamento é o que define a igreja sob o reinado de Deus. No capítulo 28, a gente tem a famosa declaração de Jesus, que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, confirmando a declaração de Pedro em Mateus 16, 16 a 19, e as consequências dessa declaração: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Cristo tem toda a autoridade, que é superior ao Hades. Então, por causa disso, a igreja está protegida por essa autoridade de Jesus Cristo. Por causa dessa autoridade, ele envia a igreja. Então, olha, agora a igreja é uma reunião, um ajuntamento, representado ali nos 11, que se reúnem a Jesus no monte na Galileia, e esse ajuntamento agora é o ajuntamento enviado a formar, reunir outras pessoas a ela. A ideia é que esse ajuntamento agora cresça, essa experiência de relacionamento sobre o reinado de Deus venha a ser oferecido a outras pessoas, porque Jesus Cristo ressuscitou e sob a sua autoridade a igreja está protegida e deve realizar essa missão. De modo geral, é isso que você vai ler no livro didático, e agora a gente está em condições de dar um passo além aí, que é observar como é que Atos dos Apóstolos lida com esse tema da igreja. A gente está dizendo, e disse agora há pouco, que as igrejas, elas que estão descritas em Atos dos Apóstolos, são formadas e subsistem ainda antes da formação, da produção, da existência dos evangelhos. E no caso aí, os evangelhos já estão pressupondo a existência dessas igrejas. Ora, Atos, então, tem que vir antes da existência das igrejas dos evangelhos. O que Atos faz? Ele faz uma ligação entre o movimento de Jesus e o registro depois da formação das igrejas. Então, ele junta as duas coisas. Se você ler o Evangelho de Lucas 24 com o início de Atos, capítulo 1, vai perceber que os discípulos são novamente reunidos no capítulo 24 de Lucas. Lembra da famosa história da reunião dos 2 discípulos de Emaús com Jesus. E depois você vai observar que no capítulo 1 essa reunião é confirmada e, por sua vez, ela é reorganizada, reordenada, essa reunião, esse agrupamento, esse ajuntamento. Ora, os discípulos se reúnem sob a orientação de Jesus, que dá instruções para eles, e também dá a orientação para que eles aguardem a descida do Espírito Santo. Está vendo como a gente tem o processo direitinho? O movimento de Jesus, a reunião dos discípulos, depois em Atos, começando esse ajuntamento ganha corpo, inclusive com a recomposição do grupo de 12, com a eleição de Matias, forma-se de novo o grupo dos 12, ajuntam-se as pessoas todas em volta que poderiam estar em Jerusalém com eles, e então a gente tem a igreja, aquela comunidade reformulada, reorganizada, retomada. O que vai acontecer aí então? É preciso que a igreja agora se manifeste ao mundo, porque ela ainda não o fez.
Ela ainda não existe para o mundo, não existe para as nações, não existe para os povos, não existe nem mesmo para os judeus, do meio do qual ela é retirada, ou ela é então trazida à existência. O que traz a igreja à existência? Você já sabe, Atos capítulo 2, onde o Espírito desce sobre aquele ajuntamento. E a doação de vida e de poder faz com que a igreja apareça. Uma comparação seria com Gênesis capítulo 2, onde Deus faz o homem do pó da terra e então sopra a vida, sopra o Espírito nele, naquele corpo, aquele corpo ganha vida e se manifesta ao mundo. Daí também acontece em Atos capítulo 2. Até então, até a descida do Espírito, a igreja é um ajuntamento. Depois que o Espírito vem sobre ela, a igreja adquire vida, adquire então consciência do que ela é e também consciência do que ela deve ser para o mundo. Então, a importância do Pentecostes para a igreja está nessa vida que ela passa a respirar, que é a vida do próprio Espírito. Portanto, em Atos não existe igreja separada do Espírito. A gente também aprende que essa igreja agora vivificada pelo Espírito, ela sustenta 3 coisas importantes que vão mantê-la nesse momento, que é a reunião. Ela continua, a igreja, a se reunir, e nesta reunião ela desenvolve, mantém a mesma experiência de comunhão, de ajuntamento do período dos discípulos com Jesus. Outra coisa que ela faz é o batismo, que é um modo de integração das pessoas ao grupo, ao ajuntamento, um sinal, um rito, uma integração ao grupo, uma inserção. E depois também eles têm o processo de desenvolvimento de uma liderança, a princípio exclusivamente apostólica, depois com os diáconos e por fim com os anciãos ou presbíteros. E essa igreja vai se organizar desse modo, ao mesmo tempo que ela promove para o mundo à sua volta, que no programa de Atos, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. É fato que nesse processo aí, a igreja sofra, ou ela, no seu desenvolvimento, ela vai se repartindo. Não é mais aquela igreja una de Jerusalém, mas é uma igreja que vai, na medida em que avança para outros territórios, ela vai se partindo, quer dizer, há uma multiplicação de si mesma. Não está se fazendo novas igrejas divididas e que nada tem a ver com a igreja inicial, onde o Espírito vivificou, trouxe a vida em Jerusalém. Na verdade, é uma multiplicação de células. E nesse multiplicar-se de células, ela vai mantendo a identidade original. Então, nós podemos falar, como Atos comumente fala, igreja e igrejas. Sendo que as igrejas é a mesma igreja na sua reprodução de vida, não formando uma outra coisa que não a igreja. Por isso essa ênfase que a gente nota em Atos sempre, que é a unidade, enquanto você tem uma multiplicidade. Aí nós temos essa relação importante que a gente tem que ter na cabeça da gente quando a gente está falando da igreja. Por fim, nós temos que pensar que Atos, e observar que Atos leva as igrejas, através do apóstolo Paulo, leva a essa multiplicidade de igrejas. O movimento original em Jerusalém é muito redutor no sentido de forçar todos a uma igreja só, a uma unidade, ainda que a gente saiba depois que havia diversas pequenas reuniões diferentes, como judeus helenistas e os judeus de Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Enfim, o procedimento de Atos dos Apóstolos é conduzir a gente que vai lendo a chegar ao final dos Atos, percebendo que as igrejas se multiplicam.
e que a atividade apostólica de Paulo é o modelo que Lucas escolhe para mostrar como as igrejas se multiplicam. Aí em diante passa a haver uma igreja em Jerusalém, uma igreja em Samaria, e uma igreja em Antioquia, e depois uma igreja que se estende por todo o território da Ásia Menor e da parte ocidental também da Europa, do Império Romano, que é a Grécia, e Paulo chega a Roma, onde ele é acolhido por irmãos. Sinal de que já havia uma ou mais igrejas na cidade de Roma também, e fora da cidade de Roma, inclusive. Ora, o que pensar disso? Paulo é o sujeito que vai tentar organizar um pouco mais as ideias sobre isso, até porque ele tem uma variedade, um campo enorme de igrejas, muito variado, e ele mesmo promoveu isso. Paulo, quando pensa sobre o que ele fez, ele não está pensando apenas sobre as múltiplas igrejas. Ele tem que pensar como é que essas igrejas se reúnem dentro do propósito mesmo de Deus. Ora, Paulo entende que todas as igrejas, na verdade, compõem o que ele chama de povo de Deus. Então, tem a ver com o propósito de reunião e de salvação de Deus através de uma aliança que ele elabora, realiza consigo mesmo. Eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Paulo entende que essa máxima da aliança serve também para as igrejas que ele mesmo plantou, que ele mesmo trouxe à existência pela evangelização. Claro que para ele, esse trazer existência não é só a palavra, mas a palavra potenciada pelo Espírito, porque o Espírito, pela palavra, traz a mesma vida às igrejas em todo lugar, como aconteceu no Pentecostes, em Atos 2. Então, a igreja, ou as igrejas, são o povo de Deus. Todas elas vivenciam a mesma experiência de salvação a partir do propósito de Deus em salvar todas as pessoas. Depois, a gente descobre que Paulo está dizendo também que as igrejas, elas formam um corpo. Formam um corpo que ele chama de corpo de Jesus Cristo. Cristo é o cabeça, as igrejas são o corpo. Ou, como ele diz, a igreja é o corpo. Ele fala de uma situação singular, mas é claro que ele está pensando em todas as igrejas que ele conhece e distingue muito bem de uma cidade para a outra. Mas a ideia de Paulo é que cada um se considere o corpo de Cristo e Cristo o Senhor da igreja. Em cada lugar assim é. E em cada lugar assim Paulo afirma e assim Paulo ensina as suas igrejas. Como corpo, elas desenvolvem uma atividade comum, se transformam em um organismo comum e assim são dotadas para a sua existência nesse mundo, tal como o nosso corpo físico também. Uma outra declaração de Paulo é que as igrejas são o templo do Espírito Santo. Cada uma delas em si é uma habitação para Deus, e Deus habita em cada uma delas pelo Espírito. Para Paulo, o Espírito não veio apenas no Pentecostes trazer a vida à igreja, mas o Espírito veio então doravante para habitar na igreja e permanecer, de modo que ela permaneça viva e, enquanto viva, atuante para o mundo e para si mesma. Por isso, ela é templo. Ao mesmo tempo, enquanto é templo, ela é povo separado e ela é povo organizado para a realização da sua obra, do seu trabalho. Você observou como Paulo desenvolve uma visão trinitária da igreja, o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito. Ao mesmo tempo que ele coloca a Trindade como a imagem, o reflexo, a reprodução da própria vida, existência e realidade da igreja, ao mesmo tempo ele está ligando a Trindade a qualquer ação, qualquer ato, qualquer existência, qualquer natureza, qualquer característica ou marca que essa igreja possa ter para si e para o mundo também. Daí a gente precisa entender o que o Paulo diz sobre o que é a igreja enquanto um organismo, enquanto órgão e enquanto ordem. As duas coisas estão presentes no pensamento de Paulo sobre a igreja. A igreja enquanto órgão, ela é
esse ajuntamento de peças, ou como ele prefere dizer, de membros. Então, ela, enquanto órgão, refere ao organismo, que refere à vida. Ela é uma vitalidade, e não tem como você travar a vida. A vida tem que se expressar, a vida encontra caminhos. Você corta uma árvore e acha que ela morreu, deixa passar um tempo, que você vai ver que uma nova folhinha, um novo galinho está brotando ali num lugar inesperado. Não é onde você cortou, mas num outro lugar. Ela encontra um caminho, faz seu desvio, mas ela aparece. Então Paulo entende que por essa expressão toda pneumática da igreja, que tem a ver com o espírito, tem a ver com vida, ela deve se expressar e deixar-se acontecer no mundo. Isso quer dizer, sem ordem, sem uma tramitação de processos e sem uma organização. Por outro lado, a igreja é ordem. E o Paulo deixa isso claro nos textos exortativos que ele transmite às suas igrejas. Se faça com ordem, que as coisas sejam colocadas no seu lugar, que haja presbíteros, e haja diáconos, e haja bispos, que eles pastoreiem. Evidentemente existem aqueles que são para isso e aqueles que não são. Enfim, há uma ordem. O que é a ordem para Paulo? São nossas estruturas amordaçadas, organizadas, que impedem a vida mais do que a promovem? Não. Para Paulo, a ordem é exatamente aquilo que são caminhos para a vida, para que a vida se manifeste. O exemplo da árvore que eu dei a você, quando a folhinha se manifesta por outro lado, ela não está fazendo isso apenas por vontade própria. Existe um caminho na árvore que permite que a vida apareça. Quando a gente ouve falar de ordem na igreja, tem que pensar em caminhos. Caminhos para que a igreja faça o seu papel, manifeste a sua vida. E não em regulamentos, regras e coisas dessa natureza. Existe órgão e existe ordem. E a ordem é o caminho para que os órgãos possam realizar aquilo que lhes cabe realizar. Não se troca a ordem, o órgão pela ordem. Isso é um erro enorme que não está previsto no Novo Testamento.